Nós vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina Teologia da Educação Cristã. Nós vamos começar falando sobre o propósito da vida. Não é difícil para nós compreendermos, como indivíduos, que precisamos de uma nova vida da parte de Deus. Porém, porque é formado em nós um corpo vivo? Os propósitos e significados do corpo são muito amplos. Em termos de educação, está claro que o corpo deve promover um propósito, que faz parte da natureza da nova vida que Deus nos dá em Cristo. Propósito a que a Bíblia se refere nessas palavras de Paulo. Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem de seus filhos, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus Cristo é o primogênito da criação de Deus. Ele é o nosso irmão primogênito. Nós fomos acrescidos à família de Deus, não é? E qual é a nossa responsabilidade como partes dessa família? A formação de uma família espiritual é fazer com que essa família ela aumente, reproduza. E nós só faremos isso se nós levarmos esse modelo de vida de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos deixou, para as pessoas. E as pessoas participam da humanidade, né? Tanto pessoas espiritualmente vivas, que somos nós, nascidos e remidos no sangue de Jesus Cristo, como pessoas que estão mortas espiritualmente. E nós temos que levar a vida a essas pessoas. Richards diz que a imago Dei é a essência do homem, deve ser a essência do homem, a imagem de Deus, e não a queda. O homem caiu, mas há um plano, né, de resgate, de restauração, de reconciliação com Deus. A vida nova, né, que precisamos ter e levar às pessoas, ela é importante, né, para a transformação do mundo no qual vivemos. Em todos os aspectos, Cristo traz vida e com esta vida traz poder, libertando-nos para que cresçamos e sejamos transformados. A educação cristã recebe um enfoque novo quando vemos na vida a marca da fé cristã, valorizando todos os seres humanos como pessoas, respeitando-os como tendo valor e dignidade. A educação cristã tenta comunicar e fazer crescer a fé individual e corpórea. É importante compreender que a vida que Deus nos dá em Cristo também tem caráter e natureza próprios. A vida que recebemos em Cristo é a própria vida de Deus. À medida que ela cresce dentro de nós, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. E o apóstolo Pedro afirma, não é, com coragem, algo que fundamenta essa ideia. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Nosso destino, então, segundo Richards, é ser igual a Ele, porque recebemos dele a vida. O conceito de semelhança é comum na Escritura. Ao ensinar os discípulos a amar seus inimigos, Jesus sublinha que eles são filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. E qual é a conclusão de Jesus Cristo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Está lá em Mateus 5. Então, essas pessoas estão convivendo conosco, né? O sol nasce para nós e para aqueles chamados de injustos, para os maus e para os bons. Mas essas pessoas precisam então ser alcançadas, né, e serem moldadas a partir do exemplo de Jesus Cristo. E aí é que entra, né, a nossa tarefa. Nós temos que levar esse modelo que nos alcançou para alcançar pessoas. Nosso destino é ser como Deus, porque Ele implantou em nossa personalidade a sua própria vida.
Transformação. Há muitas indicações na Escritura de que o desenrolar e o expressar-se da nossa vida nova é progressivo. Então, a vida espiritual que nós recebemos, ela não traz uma mudança brusca, automática e imediata. Talvez em alguns aspectos, como alguém que fumava, recebeu ou bebia e de repente parou de fumar, parou de beber. Mas a vida cristã não é só parar de fumar, não é só parar de beber, não é só deixar de roubar, não é só deixar de fazer algumas coisas que muitas vezes norteiam essa vida cristã de forma errada. Isso sim, nós temos que buscar, mas nós temos que buscar uma mudança interior principalmente. A mudança exterior deve ser pautada, deve ser reflexo da mudança interior. A vida de Deus, como qualquer tipo de vida, tem que crescer dentro de nós. E lá em Efésios 4,15 nos incentiva a crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Este progresso é sublinhado de diversas maneiras. A passagem de Colossenses citada acima observa que nossa vida nova se refaz. Colossenses 3,10. Vocês podem ler o texto. Então, deixe que Deus refaça você para que toda a sua atitude seja mudada. No momento que você dá a oportunidade de Deus refazer a sua vida, agir na sua vida, a vida será mudada. As suas atitudes serão mudadas. Paulo expressa muito bem a realidade da transformação em 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sobre a semelhança perfeita, retornando à nossa aula, um aspecto do ensino bíblico sobre nossa semelhança com Deus é escatológico. João escreve: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Segundo 1 João 3,2. Paulo, certo de que como filhos participaremos da glória de Cristo, aguarda com a criação em ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8:16 a 19. E ensina falando da ressurreição, que assim como trouxemos a imagem do que é eterno, também trazemos a imagem do que é terreno. A educação cristã, ela não deve produzir algo pronto, deve suprir o que é preciso para que o processo de crescimento se desenvolva de maneira normal e salutar. Não é difícil inventar um sistema educacional que produza uniformidade de conhecimento razoável. Existem vários sistemas educacionais, funcionam tanto na educação secular como na educação cristã. Porém, a educação cristã, ela deve ser diferente. Não é só conhecimento, mesmo que seja conhecimento bíblico. Não deve ser a meta da educação cristã. Colocar todo mundo numa sala, dar 10 lições e ali está feito um treinamento e agora você tem uma base da educação cristã. Não é assim. A educação cristã passa pelo comportamento. E não só o comportamento moral, tá? A meta da educação cristã não é só moralizar, você não pode fazer isso, você não pode agir dessa forma. É muito maior. Você não vai agir dessa forma, porque o seu interior vai dizer que não é para agir dessa forma. Porque foi discipulado, treinado, ensinado, né, a uma transformação baseada em Jesus Cristo. A educação cristã, então, tem que se preocupar com a vida, com o crescimento da vida eterna dentro da personalidade humana em direção à semelhança com Deus que dá essa vida eterna para nós. A educação cristã deve se preocupar com a transformação progressiva do crente, no caráter, nos valores, na motivação, nas atitudes e no entendimento do próprio Deus. Então, essa é uma transformação progressiva. Tem que transformar o nosso caráter. Nós não podemos mais continuar como éramos antes de aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. A educação cristã perpassa por isso. Então, se eu coloco 10 alunos numa sala, ou crianças ou adultos, dou uma série de lições para eles
e a partir dali eles estão prontos? Não. A convivência tem que ser do dia a dia. Os maiores ensinamentos vêm pelo modelo, não pela teoria. E é isso que nós, como cristãos, temos que fazer, né? Dar as lições, que a teoria é importante, mas fora da sala de aula, também ter um convívio que resulta em ensinamentos a essas pessoas, aos nossos discípulos, aos nossos alunos. Cristo em mim é a única definição adequada do alvo da educação cristã que podemos formular, se levarmos a sério o conceito de que a essência da nossa fé é a vida. Então, a base da educação cristã é essa: Cristo em mim. Eu vou refletir para as pessoas que eu vou ensinar, que eu vou discipular, a essência, né, de Cristo na minha vida. Se eu não fizer isso, então eu não estou tendo êxito, não estou seguindo esse modelo que Richard diz ser um modelo realmente bíblico, que é uma educação cristã que não tem só teoria, mas principalmente ela tem a vivência, a prática. Como é que a igreja pode nos edificar? Eu posso ensinar você como saber. Aliás, como vou ensiná-lo a viver? Dando técnicas, né, quanto ao ensino do conhecimento. Mas para edificar pessoas na vida de Cristo, como faremos? Como chegamos à personalidade como um todo, libertando-a e ajudando-a no seu crescimento? Jesus nos fornece o ponto de partida, escolhendo 12 homens para estarem com ele. Está lá no texto de Marcos 3,14. E suas palavras em Lucas 6,40 completam nossa compreensão. Todo aquele que for bem treinado será como seu mestre. Então, Jesus, ele vai nos dar essa orientação, né? Se eu treino bem alguém, né, na vida cristã, ele vai refletir o meu modelo. Se o meu modelo for positivo, ele refletirá um modelo positivo. Mas se o modelo não for positivo, se o modelo for negativo, nós estaremos treinando pessoas da forma correta. Temos que ser transformados. Transformação de caráter, essa é a expressão importantíssima em tudo isso. Se não houver transformação de caráter, nossas atitudes não mudarão. E aí poderemos, né, através da mudança do nosso caráter, treinar bem as pessoas e elas refletirão, serão como nós. A educação geralmente se preocupa em fazer com que as pessoas saibam o que os seus professores sabem. A educação cristã quer ajudar as pessoas a se tornarem o que os seus professores são, a importância do modelo. A ênfase na vida, que é o nosso ponto de partida para a educação cristã, nos ajuda a ter isto bem claro em mente. Nós queremos transformação. Nós ensinamos a comunicar e edificar a vida de Deus, que a fé em Cristo implanta firmemente no crente. A educação cristã quer ajudar no processo de crescimento, no crescimento gradual do crente em direção a Cristo e a uma exteriorização cada vez mais adequada do seu caráter. A educação cristã ela não pode ser no modelo fast food, que é aquele modelo das lanchonetes americanas, norte-americanas, que é a comida rápida. A educação cristã não pode ser assim. Não pode dar lições, né, 10, 15 lições do que você deve seguir. A educação cristã é muito maior, é muito mais complexa do que isso, do que esse modelo fast food, porque ela vai ajudar no processo de crescimento, num crescimento gradual. Ela é aquela comida regional que vai ficar no fogão, né, cozinhando até ficar saborosa. É assim que tem que ser a nossa vida, o crescimento. Essa é uma analogia que eu estou fazendo sobre comida para explicar que a gente pode trazer, né, para o nossa concepção do que é vida cristã e que a teologia da educação cristã, que a educação cristã, ela perpassa por esse modelo, refletir, né, exteriorizar
o que é o nosso caráter. Se não estamos exteriorizando de forma positiva, temos então que voltar e refazer, né, toda aquela concepção que nós temos do que é ser um cristão. Essa tarefa única de edificar homens e mulheres para serem iguais a Cristo significa o quê? Fazer discípulos. Fazer discípulos é a chave para a igreja. Treinar um discípulo é fazer dele uma pessoa completa, torná-lo um crente maduro. Jesus, enquanto viveu e ensinou os 12, visava a sua transformação. Sua meta era fazer a vida crescer. E o que foi que Jesus fez? Ele conviveu com os seus discípulos, participou das experiências dos discípulos, dos traumas, dos sofrimentos que eles passavam. Havia uma interação constante entre eles, instrução e reação constante entre eles. Jesus andou com eles, participou de eventos com eles, passou por situações difíceis com eles, se alegrou com eles, fez refeições, ou seja, conviveu de uma forma muito intensa, e é assim que nós temos que produzir discípulos. A educação cristã, ela passa por isso. Educar significa fazer discípulos. E essa tem sido a grande falha da igreja. A igreja precisa resgatar. Algumas congregações têm resgatado, mas as igrejas locais precisam resgatar esse modelo de Cristo para a educação cristã. Encontramos diversas vezes os discípulos ouvindo enquanto Jesus ensinava e instruía. Os discípulos observando a reação de Jesus às situações, pessoas e acontecimentos. Então, aquele que anda conosco, o aluno, ele vai nos observar segundo o nosso comportamento. Não é só a teoria que ele quer olhar também e ver se o meu comportamento exterioriza o meu caráter. Mais de uma vez, Jesus também estimulava os discípulos a que fizessem perguntas, pedindo explicações e interpretações. Era uma forma de treinar. Verificamos também que o discipulado implica que quem aprende está sob autoridade, ou seja, discipulador e discipulado, mestre e aluno. Há uma autoridade, né? O aluno, o discipulado, ele tem que estar submisso ao seu mestre, até como forma de aprendizagem também. Jesus tinha liberdade para ordenar, os discípulos obedeciam. Às vezes os discípulos também eram envolvidos no tipo de atividades em que Jesus estava envolvido. Então os discípulos participaram intensamente do ministério de Jesus. Essas poucas ilustrações ajudam a compreender que fazer discípulos é um processo de relacionamento interpessoal. Envolve professor e aluno em muitas experiências da vida real. Não é só na escola dominical, não é só no culto de doutrina, não é só no culto do domingo à noite. Fazer a vida de Deus se desenvolver na pessoa parece exigir um contexto de vida, um modelo do qual o discípulo pode aprender através do relacionamento íntimo. Então, é essa forma de aprendizagem que a educação cristã traz. O discípulo aprender através de um relacionamento íntimo. Não é fácil, dá muito trabalho, mas é um modelo que Jesus deixou. Jesus passou 3 anos treinando aqueles homens e nós muitas vezes não passamos nem horas com alguém que nós desejamos treinar. Precisamos dedicar mais tempo à educação cristã, que não é a educação somente de uma sala de aula, mas é uma educação que envolve um relacionamento íntimo entre mestre e aluno. Assim nós encerramos a segunda aula e nos vemos na próxima aula, na continuidade dos conteúdos desta disciplina. Deus abençoe a todos.